As luzes do teatro do SBT piscavam numa sequência hipnotizante, enquanto Leonardo ajustava o nó da gravata pela terceira vez em 5 minutos. Seus dedos tremiam ligeiramente, não de nervosismo comum, mas da tensão específica que só quem conhecia Silvio Santos de perto conseguia entender. "Você tem certeza de que quer fazer isso?" sussurrou Leandro, seu empresário, observando os técnicos fazerem os últimos ajustes no palco do Teleton. E, desde que saiu da dupla, o Silvio não perdeu uma oportunidade de... "Eu sei", Leonardo interrompeu, mas sua voz carregava uma determinação que surpreendeu até mesmo a si próprio. "Mas não posso continuar fugindo. São 15 anos desde que a dupla acabou, e toda vez que ele me chama, eu invento uma desculpa." O convite havia chegado 3 semanas antes, através de um telefonema direto de Silvio Santos, algo que já era incomum por si só. A voz inconfundível do apresentador ecoava ainda na memória de Leonardo. "Meu querido Leonardo, chegou a hora de conversarmos. O Teleton precisa de você e eu... Bem, eu acho que nós dois precisamos dessa conversa." Leonardo sabia que por trás daquele tom, aparentemente cordial, havia décadas de ressentimento não resolvido. A separação da dupla Leandro em Leonardo não havia sido apenas profissional, fora pessoal, dolorosa e deixara cicatrizes que o tempo não conseguira apagar completamente. "Senhor Leonardo?" Uma produtora jovem, com prancheta na mão e fone de ouvido pendurado no pescoço, aproximou-se respeitosamente. O Silvio gostaria de falar com o senhor nos camarins antes da gravação. O coração de Leonardo acelerou. Era exatamente isso que ele temia e esperava. O encontro nos bastidores, longe das câmeras, onde as verdades costumavam emergir sem filtros. Caminhando pelos corredores familiares do SBT, Leonardo se lembrava de quando aquele lugar ainda era território neutro, quando ele e Leandro vinham gravar programas como convidados especiais, recebidos com carinho e respeito. Agora, cada passo soava como uma marcha em direção a um acerto de contas que se arrastava há mais de uma década. A porta do camarim de Silvio estava entreaberta. Leonardo bateu levemente e ouviu a voz conhecida. "Entra aí, meu filho." Silvio Santos estava sentado em sua poltrona preferida, ainda sem o paletó do programa, apenas de camisa e suspensórios. Aos seus 90 anos, o olhar continuava penetrante, calculista. Ele gesticulou para uma cadeira à sua frente. "Senta aí, nós temos muito o que conversar." Leonardo se acomodou, mantendo a postura ereta. O silêncio se estendeu por alguns segundos que pareceram eternos. "Você sabe por que eu te chamei?" Silvio perguntou, brincando com um lápis entre os dedos. "Para o Teleton? Imagino." "Ah, meu querido." Silvio sorriu, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. "O Teleton é apenas o cenário. Eu te chamei porque chegou a hora de colocarmos os pingos nos is. Você acha que pode sair da dupla mais bem-sucedida da música sertaneja, deixar seu parceiro na mão e depois vir aqui no meu programa como se nada tivesse acontecido?" A acusação estava lançada. Leonardo respirou fundo, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Silvio, você sabe que as coisas não foram bem assim, não foram?" Silvio se inclinou para a frente, o tom de voz mudando completamente. "Então me explica como foram. Porque do jeito que eu vi, você abandonou o Leandro bem na hora que ele mais precisava de você. Quando a carreira dele despencou, onde você estava, construindo sua carreira solo nas costas da fama que vocês dois construíram juntos?" Leonardo sentiu o estômago apertar. Cada palavra era como uma estocada certeira nos pontos mais sensíveis de sua consciência. Mas havia mais por trás daquilo. Ele podia sentir. "E hoje", Silvio continuou, levantando-se e caminhando até a janela que dava para os estúdios, "você vai lá no palco, na frente de milhões de pessoas, representar uma campanha de solidariedade. Que ironia, não acha?" "Silvio." Leonardo tentou novamente, mas foi interrompido por um gesto imperioso. Não, deixa eu terminar."
Silvio voltou-se para ele, e agora o olhar carregava toda a intensidade que fazia dele o comunicador mais temido e respeitado do país. Porque você vai subir naquele palco? Sim. E nós dois sabemos que quando eu quero, eu consigo fazer qualquer um dizer a verdade, ao vivo, em rede nacional. O desafio estava posto. Leonardo entendeu naquele momento que não se tratava apenas de uma participação no Teleton. Era um tribunal público, com Silvio Santos como juiz, júri e carrasco. Então é assim que vai ser? Leonardo perguntou, finalmente encontrando coragem para olhar diretamente nos olhos do apresentador. É assim que vai ser, Silvio confirmou, voltando a se sentar. A não ser que você prefira sair agora pela porta dos fundos e confirmar tudo o que eu sempre pensei sobre você. Leonardo ficou em silêncio por um longo momento. Lá fora, ouvia-se a movimentação da equipe preparando o programa. Em algumas horas, ele estaria diante de milhões de telespectadores, em uma das situações mais desconfortáveis de sua vida. Mas algo dentro dele, uma mistura de orgulho ferido, senso de justiça e talvez até mesmo um desejo inconsciente de finally enfrentar seus demônios, o fez levantar da cadeira com determinação renovada. Então nos vemos no palco, Silvio. E saiu do camarim sem olhar para trás, deixando um Silvio Santos ligeiramente surpreso com a firmeza da resposta. O jogo estava começado, e ambos sabiam que apenas um sairia dali com a reputação intacta. Leonardo voltou para seu camarim com as mãos tremendo, mas não de medo, de raiva. 20 anos de carreira, de sucessos, de superação, e Silvio Santos ainda o via como o covarde que abandonou o parceiro. A injustiça daquela versão dos fatos queimava em seu peito como ácido. Leandro, seu empresário, notou imediatamente a mudança no semblante do cantor quando ele entrou no camarim. Ele fez ameaças? Pior que isso, Leonardo respondeu, jogando-se na poltrona. Ele quer fazer um julgamento público, transformar minha participação no Teleton numa sessão de humilhação. Leandro fechou a porta do camarim e se aproximou. Léo, você não precisa passar por isso. A gente pode sair agora, inventar uma emergência médica, qualquer coisa. Não. A resposta veio mais firme do que Leonardo esperava. Já fugi demais. Se ele quer essa conversa, então vamos ter essa conversa. Mas vai ser do meu jeito também. Enquanto falava, Leonardo se lembrava dos detalhes que Silvio convenientemente havia omitido em sua versão dos fatos. A separação da dupla não havia sido uma decisão unilateral sua. Fora uma necessidade de sobrevivência. Flashback, 2008. Era uma noite fria de julho quando Leonardo chegou ao apartamento que dividia com Leandro em São Paulo. As luzes estavam apagadas, mas ele podia ouvir música alta vinda do quarto do parceiro. Não era incomum. Leandro sempre fora mais boêmio, mais dado à vida noturna. Mas quando Leonardo abriu a porta do quarto, encontrou uma cena que o deixou sem palavras. Leandro estava inconsciente no chão, cercado por garrafas vazias e outras substâncias que Leonardo preferia não identificar. Leandro! Leandro! Leonardo correu para o parceiro, checando o pulso, tentando despertá-lo. Pelo amor de Deus, o que você fez? Foram 3 horas no hospital. 3 horas explicando para médicos, para enfermeiros, para um jornalista que apareceu não se sabe como, que aquilo havia sido apenas um mal-estar. 3 horas protegendo a imagem da dupla, a carreira que eles haviam construído juntos desde adolescentes. Mas essa não foi a primeira vez, nem a última. Durante meses, Leonardo se viu fazendo o papel de babá, de psicólogo, de carcereiro, cancelando shows porque Leandro não conseguia subir no palco, inventando desculpas para produtores, carregando sozinho o peso de manter viva uma carreira que estava sendo destruída por dentro. Fim do flashback. O Silvio nunca soube de nada disso. Leonardo disse para seu empresário, a voz carregada de uma melancolia antiga. Para ele, eu simplesmente abandonei o Leandro. Mas como eu poderia explicar que meu melhor amigo, meu irmão de música,
estava se destruindo e me arrastando junto. Leandro, o empresário, conhecia toda a história. Havia acompanhado Leonardo durante os anos mais difíceis da transição para a carreira solo, quando o cantor se via obrigado a reconstruir sua identidade artística do zero. Você fez o que podia, Léo. E olha onde chegou. Continua sendo um dos maiores nomes do sertanejo no país. Mas a que custo? Leonardo se levantou e foi até o espelho, observando o próprio reflexo. Aos 51 anos, carregava as marcas de décadas de pressão, de decisões difíceis, de noites sem dormir pensando se havia feito a escolha certa. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era a mesma produtora de antes. Senhor Leonardo, faltam 15 minutos para entrarmos no ar. O senhor poderia ir para o palco? Leonardo assentiu, mas antes de sair, pegou o celular e discou um número que conhecia de cor, mas que não ligava há mais de 5 anos. Alô? A voz do outro lado era familiar, embora mais frágil do que Leonardo se lembrava. Leandro, sou eu. Houve uma pausa longa, muito longa. Léo, por que você está me ligando? Eu vou estar no programa do Silvio hoje, no Teleton. E eu precisava ouvir sua voz antes. Leonardo podia sentir a emoção do outro lado da linha. Leandro, seu antigo parceiro, agora vivia uma vida mais reclusa no interior, longe dos holofotes, tentando reconstruir sua vida pessoal depois de anos de tratamento. Léo, você não precisa fazer isso por mim. O que aconteceu entre nós? Leandro, Leonardo interrompeu. Você me perdoa? A pergunta saiu antes que ele pudesse filtrar. Mas era isso que o corroía por dentro há anos. Não saber se seu melhor amigo, aquele com quem havia dividido sonhos desde a adolescência, havia realmente entendido por que ele precisara tomar aquela decisão. Léo, eu nunca tive nada para te perdoar. Você me salvou, cara. Se não fosse por você ter tido coragem de sair, eu teria te arrastado comigo para o buraco. Hoje eu entendo isso. As lágrimas vieram antes que Leonardo conseguisse controlá-las. 15 anos de culpa, de questionamentos, de insegurança, se dissolvendo em uma única conversa. Leandro, vai lá e arrasa, meu irmão. Mostra para esse país quem você realmente é. E se o Silvio tentar te humilhar, lembra que você é o cara que construiu uma carreira do zero depois de abrir mão de tudo o que tinha. Isso não é covardia. Isso é coragem. Leonardo desligou o telefone com um sentimento que não experimentava há anos, paz consigo mesmo. Não importava o que Silvio Santos tentasse fazer no palco, ele finalmente sabia que havia feito a escolha certa. Caminhando em direção ao palco, Leonardo respirou fundo. O jogo ia começar, mas agora ele se sentia preparado para jogá-lo com suas próprias regras. O palco do Teleton nunca havia parecido tão imponente. 1.200 pessoas na plateia, câmeras de televisão apontadas de todos os ângulos e, no centro de tudo, Silvio Santos, com seu sorriso característico, aquele que podia ser tanto acolhedor quanto perigoso, dependendo das circunstâncias. Leonardo entrou no palco sob uma salva de palmas calorosas. O público, em sua maioria, o recebia com carinho genuíno. Afinal, sua reputação como artista solo havia se consolidado ao longo dos anos, mesmo com todas as controvérsias do passado. Pessoal, pessoal! Silvio levantou as mãos, pedindo silêncio. Olha só quem está aqui conosco hoje, Leonardo, o homem que tem muito o que nos contar, não é mesmo? O tom já indicava onde Silvio pretendia levar a conversa. Leonardo se posicionou ao lado do apresentador, mantendo o sorriso, mas internamente preparando-se para o que estava por vir. Silvio, é sempre um prazer estar aqui no SBT, ainda mais numa causa tão importante quanto o Teleton. Ah, sim, a causa é importante, Silvio concordou, mas Leonardo percebeu o brilho malicioso nos olhos do apresentador. Mas me diz uma coisa, Leonardo, você não acha irônico estar aqui, numa campanha de solidariedade, depois de...
Depois do que você fez com seu melhor amigo. Um murmúrio percorreu a plateia. As câmeras focalizaram no rosto de Leonardo, capturando cada microexpressão. Era exatamente o momento que Silvio havia planejado, a emboscada pública que colocaria Leonardo contra a parede. Silvio, Leonardo respondeu calmamente. Acredito que solidariedade é exatamente sobre isso, sobre ajudar as pessoas, mesmo quando isso significa tomar decisões difíceis. Decisões difíceis? Silvio deu um passo à frente, entrando completamente no modo interrogatório que o tornara famoso. Você chama de decisão difícil abandonar o Leandro bem na hora que a carreira de vocês estava no auge? Deixar ele sozinho para construir sua carreira solo? A plateia estava em silêncio absoluto. Era possível sentir a tensão no ar. Leonardo sabia que este era o momento crucial. Ele podia se defender de forma genérica, tentar contornar a situação ou fazer o que seu instinto lhe dizia, contar a verdade. Silvio, Leonardo disse, sua voz ganhando uma firmeza que surpreendeu até mesmo a si próprio. Posso te fazer uma pergunta? Silvio arqueou as sobrancelhas, claramente não esperando por essa reviravolta. Claro. Você já teve que escolher entre salvar alguém que você ama ou se salvar junto com essa pessoa? A pergunta pegou Silvio desprevenido. Leonardo continuou, agora caminhando pelo palco com naturalidade crescente. Porque foi exatamente isso que eu tive que fazer em 2008. E vou contar aqui, pela primeira vez publicamente, o que realmente aconteceu. Silvio tentou interromper, mas Leonardo levantou a mão educadamente. Me deixa terminar, Silvio. Depois de 15 anos, acho que o público merece saber a verdade completa. Leonardo se dirigiu diretamente às câmeras, estabelecendo uma conexão íntima com os milhões de telespectadores. Leandro, meu parceiro, meu irmão, meu melhor amigo desde os 15 anos, estava se destruindo. Álcool, drogas, depressão. Eu passei 2 anos carregando a dupla sozinho, cancelando shows, inventando desculpas, mentindo para a imprensa. Não porque eu não o amava, mas justamente porque eu o amava demais. A plateia estava hipnotizada. Alguns rostos mostravam lágrimas. Silvio Santos, pela primeira vez em décadas, parecia genuinamente desconcertado. E eu lembro da última noite que passei cuidando dele no hospital. Leonardo continuou, agora com a voz embargada pela emoção. Os médicos me disseram que se ele não parasse, não chegaria aos 40 anos. E eu entendi que minha presença ali, sustentando aquela situação, não estava salvando ele, estava matando ele. Leonardo fez uma pausa, respirou fundo e olhou diretamente para Silvio. Então eu fiz a escolha mais difícil da minha vida. Saí da dupla para que ele fosse obrigado a se cuidar, para que ele tocasse o fundo e depois pudesse subir. E sabe de uma coisa, Silvio? O quê? Silvio perguntou, sua voz agora bem mais baixa. Deu certo. Leandro está vivo, está bem, está limpo há mais de 10 anos. Ele construiu uma vida nova e uma família. E há 15 minutos atrás, antes de eu subir neste palco, ele me ligou para dizer que me perdoa. Não, que ele me agradece. O silêncio no auditório era ensurdecedor. Leonardo tirou o celular do bolso. Aliás, Silvio, você gostaria de falar com ele? Porque ele está na linha. A jogada foi magistral. Silvio Santos, o mestre da televisão brasileira, estava completamente sem reação. Leonardo ativou o viva voz do celular. Leandro, você pode ouvir a gente? Oi, Léo. Oi, Silvio. A voz de Leandro ecoou pelo auditório através dos microfones. Silvio, eu estava assistindo aqui de casa e preciso te dizer uma coisa. Pode falar, meu filho. Silvio respondeu, sua voz notavelmente mais suave. O Leonardo não me abandonou. Ele me salvou. E se você quiser saber de solidariedade, deveria conhecer a história completa. Conhecer quantas vezes ele pagou meu tratamento, quantas vezes ele mentiu para a imprensa para proteger minha imagem, quantas oportunidades ele perdeu cuidando de mim.
As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de várias pessoas na plateia. Silvio Santos, o homem que raramente se deixava emocionar publicamente, tinha os olhos marejados. E mais uma coisa, Silvio, Leandro continuou. Eu conheço você há muito tempo. Sei que você é um homem bom, um homem justo. E sei que quando você souber de toda a verdade, vai entender que julgou mal meu irmão. Leonardo desligou o celular e olhou para Silvio, que estava visivelmente abalado. Silvio, Leonardo disse suavemente, eu não vim aqui para brigar com você. Vim aqui porque acredito na causa do Teleton e porque acredito que às vezes precisamos ter conversas difíceis para chegar em lugares melhores. O apresentador mais poderoso da televisão brasileira ficou em silêncio por longos segundos. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente, mais humana, mais vulnerável. Leonardo, eu não sabia. Eu sei que não sabia. E nunca te culpei por isso. Mas agora você sabe. E agora a gente pode seguir em frente. Leonardo estendeu a mão para Silvio. O auditório inteiro prendeu a respiração. Silvio olhou para a mão estendida, depois para Leonardo, depois para a plateia que esperava sua reação. E então, num gesto que entraria para a história da televisão brasileira, ele não apenas apertou a mão de Leonardo, ele o abraçou. O auditório explodiu em aplausos. Mas não eram apenas palmas educadas. Era uma ovação genuína, emocionada, que durou mais de 3 minutos. O abraço entre Silvio Santos e Leonardo durou apenas alguns segundos, mas seu significado ecoaria muito além daquele palco. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos, lágrimas que não tentaram esconder das câmeras. Pessoal, Silvio se dirigiu à plateia, sua voz ainda embargada. Em 50 anos de televisão, eu aprendi que às vezes eu me engano, e quando isso acontece, não há vergonha nenhuma em reconhecer. Ele se voltou para Leonardo, colocando a mão no ombro do cantor. Leonardo, eu te peço desculpas, publicamente, na frente de toda essa gente, de todo o Brasil que está assistindo. Eu julguei você sem conhecer toda a história, e isso foi injusto. A plateia aplaudia novamente, mas Leonardo fez um gesto pedindo silêncio. Silvio, não precisa pedir desculpas. Você fez o que qualquer pessoa que gostava do Leandro faria, defendeu ele. E eu nunca vou te culpar por isso. Na verdade, sempre admirei essa lealdade em você. Silvio sorriu. Desta vez, um sorriso genuíno, sem cálculos por trás. Mas agora, Leonardo continuou, que tal a gente focar no que realmente importa aqui? As crianças que precisam da nossa ajuda. Foi então que aconteceu algo completamente inesperado. Silvio Santos, o homem que controlava cada segundo de seus programas com precisão militar, improvisou. Leonardo, você poderia cantar alguma coisa para o Teleton? Leonardo não havia se preparado para isso. Não havia banda, não havia ensaio, apenas ele, um microfone e 1.200 pessoas esperando. Eu não trouxe violão, não tem banda. Canta mesmo assim, uma voz gritou da plateia. Depois outra. Em poucos segundos, todo o auditório estava pedindo: canta, canta, canta. Leonardo olhou para Silvio, que apenas assentiu com a cabeça, um sorriso encorajador no rosto. Tá bom, Leonardo disse, pegando o microfone, mas vocês vão ter que cantar junto comigo. Ele fechou os olhos por um momento, pensando em qual música seria apropriada. Quando os abriu, sabia exatamente o que cantar. Essa música eu escrevi há alguns anos, pensando no Leandro, pensando em todos nós que já tivemos que tomar decisões difíceis na vida. Chama-se Recomeçar. E começou a cantar, a capela, apenas com sua voz poderosa preenchendo o auditório. Quando a estrada se bifurca e você tem que escolher entre salvar quem você ama ou morrer junto com ele, é preciso coragem para seguir sozinho. É preciso amor para deixar ir. A melodia era simples, mas profundamente emotiva. Algumas pessoas na plateia começaram a chorar abertamente. Silvio Santos estava visivelmente emocionado. Recomeçar não é abandonar,
é plantar uma semente nova. Recomeçar é acreditar que depois da tempestade vem a aurora. Durante a segunda estrofe, vozes da plateia começaram a acompanhar, tentando seguir a melodia. O momento estava se tornando mágico, mas foi na terceira estrofe que algo extraordinário aconteceu. Silvio Santos, que nunca cantava em seus programas, aproximou-se do microfone e começou a cantar junto. E quando você olhar para trás, vai entender que foi a escolha certa, porque o amor verdadeiro às vezes é saber a hora de fechar uma porta. A imagem de Leonardo e Silvio Santos cantando juntos, com todo o auditório acompanhando, se tornou instantaneamente icônica. As redes sociais explodiram. Jornalistas presentes no evento sabiam que estavam presenciando um momento histórico da televisão brasileira. Quando a música terminou, o silêncio durou apenas um segundo antes de a plateia explodir na ovação mais longa e intensa que o SBT já havia presenciado. Pessoas de pé, chorando, aplaudindo com uma intensidade que fazia o chão tremer. Leonardo, Silvio disse, quando os aplausos finalmente diminuíram. Você sabe que essa música vai virar hino, né? Leonardo riu, ainda processando tudo o que havia acontecido. Silvio, posso te fazer um pedido? Claro, meu filho, qualquer coisa. Você poderia ligar para o Leandro. Agora, ao vivo. Acho que ele gostaria de participar desse momento. Silvio não hesitou. Em segundos, a produção estava conectando a ligação. Quando a voz de Leandro ecoou novamente pelo auditório, era possível ouvir que ele também estava chorando. Léo, Silvio, eu assisti tudo. Vocês não fazem ideia do que isso significa para mim. Leandro, Silvio disse, eu te devo um pedido de desculpas também. Eu nunca entendi. Silvio, Leandro interrompeu, não precisa, você é um homem bom. Sempre foi. E agora vocês dois provaram que grandes homens são aqueles que sabem reconhecer quando erram e têm coragem de mudar. Leandro, Leonardo disse, você gostaria de cantar comigo? À distância, mas juntos? Houve uma pausa do outro lado da linha. Quando Leandro respondeu, sua voz estava firme. Claro que sim, irmão, como nos velhos tempos. E então, algo que ninguém esperava. Leonardo começou a cantar Pense em Mim, o maior sucesso da antiga dupla. Leandro acompanhou pelo telefone, sua voz chegando ao auditório através dos alto-falantes. Não era perfeito. Havia falhas técnicas, delays na transmissão, mas era real, era emocionante. Era a reconciliação de dois irmãos acontecendo ao vivo, na frente de milhões de pessoas. Quando terminaram, Silvio Santos estava chorando abertamente, algo que pouquíssimas pessoas já haviam visto em 5 décadas de televisão. Pessoal, ele disse, tentando recuperar a compostura. Eu acho que hoje nós aprendemos que o Teleton não é só sobre arrecadar dinheiro. É sobre isso aqui, ó. É sobre perdão, é sobre recomeço, é sobre entender que todos nós somos humanos e todos nós merecemos uma segunda chance. A ovação que se seguiu durou quase 5 minutos. Quando finalmente cessou, Leonardo se aproximou de Silvio. Obrigado, disse simplesmente. Obrigado você, meu filho. Você me ensinou algo hoje. O quê? Silvio sorriu. E pela primeira vez em muito tempo, era um sorriso completamente livre de cálculos ou estratégias. Que às vezes a melhor televisão é aquela que acontece quando paramos de tentar controlar tudo e simplesmente deixamos a vida acontecer. 2 semanas após o programa do Teleton, Leonardo estava em seu escritório em Nashville quando recebeu uma ligação inesperada. Era Silvio Santos. Leonardo, meu filho, como você está? Bem, Silvio. E você? Como foi a repercussão por aí? Ah, meu querido, você não tem ideia. Aquele programa já virou documentário, já virou livro, já virou não sei mais o quê. Mas não é por isso que eu estou ligando. Leonardo se acomodou na poltrona, curioso. Estou ligando porque quero te fazer uma proposta. Que tal você e o Leandro voltarem a se apresentar juntos? Não estou falando de reformar a dupla permanentemente, mas alguns shows especiais, começando aqui no SBT.
A proposta pegou o Leonardo de surpresa. Silvio, antes que você responda, Silvio interrompeu. Conversa com o Leandro. Ele já sabe da minha ideia. E sabe o que ele me disse? O quê? Que depois de 15 anos, finalmente se sente pronto para dividir o palco com você novamente. Não como obrigação, não por pressão, mas por prazer. Leonardo ficou em silêncio por um momento, processando a informação. E mais uma coisa, Silvio continuou. Aquela música que você cantou, Recomeçar, ela já tem mais de 20 milhões de visualizações no YouTube. As pessoas estão pedindo uma versão gravada. Sério? Sério. E eu estava pensando, que tal gravarmos essa música aqui, no SBT, com você e o Leandro cantando juntos? Seria o primeiro dueto de vocês em 15 anos. Leonardo se levantou e caminhou até a janela de seu escritório, olhando para as montanhas do Tennessee. A paisagem sempre o ajudava a pensar com clareza. Silvio, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que isso é importante para você? Digo, você já pediu desculpas publicamente. Já reconheceu que estava errado. Silvio suspirou do outro lado da linha. Leonardo, eu tenho 90 anos. Construí um império na televisão, criei programas que marcaram gerações, descobri talentos, mas sabes o que mais me orgulha? O quê? Os momentos em que a televisão conseguiu unir as pessoas. E aquele dia, naquele palco, eu vi algo que não via há muito tempo. Vi a televisão fazendo o que ela faz de melhor. Mostrar que somos todos humanos, todos imperfeitos, todos capazes de recomeçar. Leonardo sentiu um aperto no peito. A sinceridade na voz de Silvio era inegável. Além disso, Silvio continuou, agora com um tom mais brincalhão. Você acha que eu ia perder a chance de apresentar o maior comeback da música sertaneja? Eu posso ser velho, mas não sou bobo. Leonardo riu. Era impossível não gostar daquele homem. Tá bom, Silvio, vou conversar com o Leandro, mas se a gente fizer isso, tem que ser do nosso jeito, sem pressão, sem drama fabricado, só música, combinado, meu filho, só música. No dia seguinte, Leonardo estava dirigindo pelas estradas empoeiradas do interior de Goiás, a caminho da pequena cidade onde Leandro havia se estabelecido após deixar São Paulo. A paisagem familiar, campos de soja, gado pastando, o céu infinito do cerrado, trouxe de volta memórias da época em que eram apenas dois garotos do interior, com sonhos grandes demais para caber em suas cidades pequenas. A casa de Leandro era simples, aconchegante. Um sítio pequeno com algumas cabeças de gado, uma horta e uma varanda onde se podia ouvir o som dos pássaros sem interferência. Era exatamente o tipo de lugar que o Leandro sempre havia dito que queria quando se aposentasse da correria. Léo! Leandro apareceu na varanda antes mesmo de Leonardo desligar o carro. Estava mais magro, mais grisalho, mas os olhos brilhavam com uma paz que Leonardo não via há décadas. O abraço foi longo, sincero. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Entra aí, mano. A Maria fez um café que você vai querer levar embora. A esposa de Leandro, uma mulher simples e calorosa que ele havia conhecido durante o tratamento, os recebeu com carinho genuíno. Era evidente que ela conhecia toda a história, mas não havia julgamento em seu olhar, apenas gratidão. Muito obrigada, ela disse para Leonardo, pegando suas mãos entre as suas. Por tudo. Leonardo não conseguiu responder. Apenas assentiu, emocionado. Na varanda, com uma xícara de café na mão e o sol se pondo atrás das montanhas, os dois amigos conversaram como não faziam há 15 anos. Léo, eu preciso te contar uma coisa, Leandro disse, olhando para o horizonte. Durante muito tempo eu te odiei. Leonardo não se surpreendeu. Era esperado. Eu sei. Não, você não sabe. Eu te odiei por você ter tido razão. Leandro se voltou para o amigo. Porque, no fundo, eu sabia que você estava certo. Eu estava me matando e te levando junto, mas admitir isso significava assumir que eu havia estragado tudo.
nossa amizade, nossa carreira, nossos sonhos. Leandro, deixa eu terminar. Leandro levantou a mão. Foram anos de terapia para eu entender que você não me abandonou. Você me libertou, me obrigou a tocar o fundo para poder subir. E quando eu finalmente consegui me limpar, quando conheci a Maria, quando construí essa vida aqui, eu entendi que nada disso teria sido possível se você não tivesse tido coragem de me deixar ir. Os dois ficaram em silêncio por um momento, observando um bem-te-vi construir seu ninho em uma árvore próxima. E agora? Leonardo perguntou. Você realmente quer voltar aos palcos, mesmo que seja só algumas vezes? Leandro sorriu. Sabe qual foi a melhor parte de assistir aquele programa do Silvio? Qual? Foi ver você cantando nossa música. Foi perceber que, mesmo depois de tudo, ainda somos irmãos. A música que criamos juntos ainda vive, ainda emociona as pessoas. Leandro se levantou e entrou na casa, voltando alguns minutos depois com um violão. Eu escrevi uma coisa, disse, afinando o instrumento. Queria que você ouvisse. E começou a tocar uma melodia suave, melancólica, mas cheia de esperança. Foram 15 anos de silêncio. 15 anos para entender que às vezes a maior prova de amor é saber a hora de desaparecer, mas o tempo não apaga a música que a gente fez, e quando as vozes se encontram, é como se fosse a primeira vez. Leonardo sentiu os olhos marejarem. A música era linda, mas mais que isso, era verdadeira. Leandro, isso é nossa história, Léo. Nossa história real. E eu acho que o mundo merece ouvir ela completa. Leonardo pegou o violão das mãos do amigo e começou a tocar, improvisando uma segunda voz, criando arranjos como faziam quando eram adolescentes. Era mágico como a química musical entre eles permanecia intacta, como se os 15 anos de separação não tivessem existido. Então é isso? Leonardo perguntou quando pararam de tocar. Voltamos a trabalhar juntos? Não, Leandro respondeu, surpreendendo o amigo. A gente não volta a trabalhar juntos. A gente escolhe trabalhar juntos. Dessa vez, porque queremos, não porque precisamos. Eles se abraçaram novamente. E Leonardo soube que, desta vez, era realmente um novo começo. 3 meses depois, o Teatro Municipal de São Paulo estava lotado para o que havia sido anunciado como uma noite especial. Silvio Santos havia insistido em realizar o show em um espaço íntimo, elegante, longe dos grandes estádios e da pressão comercial. Nos camarins, Leonardo e Leandro se preparavam com a calma de veteranos, mas também com a ansiedade de estreantes. Afinal, era a primeira vez que se apresentavam juntos desde 2008. Nervoso? Leonardo perguntou ao amigo. Muito, Leandro admitiu. E você? Também, mas é um nervoso bom. Sabe como? Como quando a gente ia tocar na rua em Goiânia, antes de sermos famosos. Exato. Uma batida na porta interrompeu o momento. Era Silvio Santos, elegante como sempre, mas visivelmente emocionado. Posso entrar? Claro, Silvio. O apresentador entrou no camarim e olhou para os dois amigos por um momento antes de falar. Vocês sabem que essa noite vai ser especial, né? Não só para vocês, mas para todo mundo que está aí fora. Como assim? Leandro perguntou. Eu acabei de dar uma olhada na plateia. Tem gente que viajou de Goiás só para estar aqui hoje. Tem fãs que se conheceram através da música de vocês e hoje estão casados. Tem pais que mostraram para os filhos o que significa amizade verdadeira através da história de vocês. Silvio fez uma pausa, claramente emocionado. Vocês não vão subir naquele palco só para cantar. Vocês vão subir para mostrar que é possível, sim, recomeçar. Que é possível, sim, perdoar. Que é possível, sim, ser feliz de novo. Leonardo e Leandro se entreolharam, entendendo o peso do momento. Silvio, Leonardo disse, obrigado por tudo, por ter me desafiado naquele dia, por ter me dado a chance de contar minha versão da história, por ter nos dado essa oportunidade. Não me agradeçam ainda. Silvio sorriu.
Esperem para ver a surpresa que eu preparei para vocês lá no palco. E saiu do camarim, deixando os dois amigos curiosos e ainda mais ansiosos. Quando finalmente subiram ao palco, sob uma ovação que durou mais de 5 minutos, Leonardo e Leandro viram algo que os deixou sem palavras. No telão de fundo, passavam imagens de sua trajetória juntos, desde as primeiras apresentações em barzinhos do interior até os grandes sucessos nacionais. Mas o que mais os emocionou foram as imagens finais, fotos recentes de Leandro com sua família, de Leonardo com seus filhos, mostrando que ambos haviam encontrado a felicidade, cada um à sua maneira. Boa noite, Leonardo disse ao microfone, sua voz firme apesar da emoção. Boa noite, pessoal, Leandro completou. 15 anos é muito tempo, Leonardo continuou. Tempo suficiente para aprendermos que às vezes é preciso se separar para se reencontrar de verdade. E que a música verdadeira, Leandro acrescentou, nunca morre. Ela apenas espera o momento certo para voltar. E começaram a tocar, recomeçar. A música que havia marcado o reencontro deles no programa de Silvio Santos. Mas desta vez era diferente. Havia uma orquestração completa, arranjos elaborados, e as vozes dos dois se complementavam de uma forma que parecia impossível após tanto tempo separados. Quando terminaram a primeira música, a plateia estava de pé, mas eles mal haviam começado. Durante 2 horas, Leonardo e Leandro revisitaram sua história musical, intercalando sucessos antigos com canções novas, incluindo a música que Leandro havia escrito em seu sítio. Cada canção era precedida por uma conversa franca com a plateia sobre os altos e baixos de sua jornada, sobre os erros cometidos, sobre as lições aprendidas. O momento mais emocionante veio no final, quando eles dedicaram Pense em Mim, o primeiro grande sucesso da dupla, a todas as pessoas que haviam precisado tomar decisões difíceis por amor. Esta música, Leonardo disse, vai para todos que já tiveram que escolher entre machucar alguém por um tempo ou destruir essa pessoa para sempre. E vai também, Leandro completou, para todos que souberam esperar, que souberam entender, que souberam perdoar. Quando a última nota ecoou pelo teatro, o silêncio durou apenas 1 segundo antes de a plateia explodir em uma ovação que parecia não ter fim. Leonardo e Leandro se abraçaram no palco, e desta vez não havia câmeras obrigatórias, não havia pressão comercial. Havia apenas 2 amigos que haviam reencontrado o prazer de fazer música juntos. Silvio Santos subiu ao palco, também visivelmente emocionado. Pessoal, ele disse ao microfone, eu acho que hoje nós assistimos a algo muito maior que um show. Nós assistimos a uma lição de vida. E eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês querem que Leonardo e Leandro gravem um álbum juntos? A resposta da plateia foi unânime e ensurdecedora. Sim! Leonardo e Leandro se entreolharam e sorriram. Era hora de escrever um novo capítulo de suas vidas. Juntos, mas cada um sendo quem realmente era. Então está decidido, Leonardo disse ao microfone. Vamos gravar um álbum, mas vai ser diferente. Vai ser sobre recomeços, sobre perdão, sobre crescimento e sobre amizade verdadeira, Leandro completou. Porque no final das contas, é isso que importa. A ovação final durou mais de 10 minutos. Quando finalmente saíram do palco, Leonardo e Leandro sabiam que tinham não apenas reencontrado sua parceria musical, tinham redescoberto sua amizade. E talvez, mais importante que tudo, tinham mostrado ao país inteiro que nunca é tarde demais para recomeçar. 6 meses depois, o álbum Recomeçar, Leonardo e Leandro, se tornou o disco mais vendido do ano no Brasil. A música título se transformou em hino nacional de superação, tocada em casamentos, formaturas e momentos especiais de milhões de famílias. Leonardo continuou sua carreira solo internacional, mas agora também se apresentava regularmente com Leandro em shows especiais pelo Brasil. Leandro manteve sua vida pacata no interior, mas voltou a cantar com a alegria genuína de quem faz música por paixão, não por obrigação.
E Silvio Santos? Bem, ele nunca perdeu uma oportunidade de contar a história de como a televisão pode, sim, mudar vidas, inclusive a sua própria. O apresentador, que sempre se orgulhara de sua capacidade de ler pessoas e situações, aprendeu naquele dia que, mesmo aos 90 anos, ainda havia espaço para crescimento. A história de Leonardo e Leandro se tornou um dos momentos mais marcantes de sua longa carreira, não pelos números de audiência, mas pelo impacto humano genuíno. 2 anos depois, quando Silvio Santos anunciou sua aposentadoria gradual da televisão, ele escolheu Leonardo e Leandro para fazer uma participação especial em seu programa de despedida. No palco onde tudo havia começado, os 3 homens, cada um representando uma geração diferente do entretenimento brasileiro, se abraçaram mais uma vez. "Vocês sabem o que eu aprendi com vocês dois?" Silvio perguntou, dirigindo-se tanto aos artistas quanto ao público. "Aprendi que a verdadeira comunicação não é sobre estar sempre certo, é sobre estar sempre disposto a ouvir, a aprender, a mudar." Leonardo, agora com 53 anos e cabelos grisalhos, sorriu. "E nós aprendemos que às vezes Deus coloca pessoas difíceis em nossas vidas não para nos punir, mas para nos fazer crescer." Leandro, bronzeado pelo sol do interior e com a paz estampada no rosto, completou: "E que a família que a gente escolhe, às vezes, é mais forte que qualquer laço de sangue." Naquela noite, quando as câmeras se desligaram pela última vez no programa de Silvio Santos, 3 homens que haviam começado como adversários terminaram como família. A música Recomeçar continuou tocando pelo Brasil afora, em rádios, em festas de casamento, em formaturas, em momentos em que as pessoas precisavam de coragem para dar um novo passo. Virou trilha sonora de novelas, foi traduzida para outros idiomas e inspirou documentários sobre reconciliação e perdão. Mas talvez o legado mais importante daquela noite no Téléthon não tenha sido musical ou televisivo. Foi a prova viva de que nunca é tarde demais para reconhecer um erro, pedir desculpas e recomeçar. Que a maturidade não está em nunca falhar, mas em saber como se levantar depois da queda. Leonardo continuou dividindo seu tempo entre Nashville e o Brasil, construindo pontes musicais entre países. Leandro expandiu seu sítio, transformando-o em um centro de reabilitação para artistas com problemas de dependência, usando sua própria experiência para ajudar outros a encontrarem o caminho de volta. E Silvio Santos, aos 92 anos, aposentou-se oficialmente da televisão, mas não da vida. Passou seus últimos anos viajando pelo Brasil, conhecendo as pessoas que haviam sido tocadas por seus programas, especialmente aquelas que, como Leonardo e Leandro, haviam encontrado na televisão um meio de cura e reconciliação. Em uma de suas últimas entrevistas, Silvio Santos foi perguntado sobre qual havia sido o momento mais importante de sua carreira. Sem hesitar, ele respondeu: "O dia em que aprendi que errar não é o problema. O problema é não ter coragem de consertar o erro, e que a televisão, quando feita com o coração, pode ser o maior instrumento de cura que existe. Porque, às vezes, a maior lição que podemos aprender é que reconhecer nossos erros não nos torna menores, nos torna humanos. E ser humano, no final das contas, é a coisa mais bonita que podemos ser." A história de 3 homens que se feriram, se perdoaram e se reencontraram continua ecoando pelo Brasil, lembrando a todos nós que nunca é tarde demais para um recomeço, e que o amor, seja entre amigos, seja entre inimigos que se tornam família, sempre encontra um jeito de vencer.